Fala malta, bem-vindos ao Zuga TV. Já deixa o like e subscreve o canal para não perder nada. E não te esqueças, 10% de desconto na Prozis no cupom ZUGATV. Bora pro vídeo. Portugal foi abençoado durante muitos anos, até há pouco tempo, por uma espécie de imigração com I perfeita. Os grandes grupos de imigrantes, excluindo o episódio dos ucranianos nos anos 90, mas os grandes grupos de imigrantes em Portugal eram os brasileiros, que ainda são, os cabo-verdianos e os angolanos. Porquê é que isto é um tipo de imigração perfeita? Porque os grandes problemas que se colocam aos países europeus é como é que nós integramos tanta gente numa comunidade política que se quer culturalmente coesa, sim, e politicamente com o mínimo de solidariedade entre as partes que habitam o território. Isso é muito difícil quando as pessoas se sentem estrangeiras, embora sejam nacionais. Sim. No caso de cabo-verdianos e brasileiros, falar a mesma língua é uma grande ajuda, é uma enorme ajuda no processo de integração. Ter uma referência comum da matriz cultural portuguesa, neste caso na religião cristã, é um elemento fundamental para a integração? Claro que sim. Por isso nós podemos dizer que brasileiros, angolanos, cabo-verdianos vieram para Portugal e queriam ser portugueses. E queriam ser portugueses porquê? Porque para eles, para a grande maioria de brasileiros, cabo-verdianos e angolanos, é óbvia a complementaridade entre preservar as raízes cabo-verdianas, brasileiras ou angolanas e ser também português. Ora, isso já não é verdade com todos os tipos de imigração e é por isso que agora em Portugal há tensões que nós não conhecemos. Uma condição para haver integração é que as pessoas só se identificam com uma cultura se tiverem orgulho nela. Portanto, há uma mudança cultural que os portugueses também vão ter que passar a fazer, que é, se nós não nos orgulharmos da nossa língua, da nossa história, da nossa maneira de ser no conjunto dos povos da humanidade, é óbvio que nepaleses, bangladeshes, paquistaneses, assim como angolanos, cabo-verdianos e brasileiros, também não quererão ser portugueses. Olha, análise no ponto do Miguel Morgado, né? Miguel Morgado. Eu acho que é isso. Assim, chamar de imigração perfeita, pronto, calhar eu vou atender aqui pro meu lado, sou brasileiro, mas visto que Portugal colonizou, né, Brasil, Cabo Verde e Angola, deixou lá, né, muitas raízes, e dessas raízes foram formadas as nações, né, hoje Cabo Verde, Angola e Brasil. Eu acredito que se há algum lugar para vir imigrante, imigrantes que queiram sair dos seus países e ir para outros países, eu acho que, sendo Portugal esse país, eu acho que não teria outra imigração melhor do que essa. A malta fala, mas os alemães, mas os suecos, malta, esse pessoal não quer sair do país deles, desculpa lá, porque Portugal não é melhor que esse país, que esses países, né? A Alemanha está até um pouquinho pior. Então, para a malta que quer discutir imigração como se fosse clubes, né? Portugal, Brasil, são adversários, pronto, desculpa, esse vídeo não é pra você. Nem esse vídeo do Miguel é pra você. Agora, se você é lógico, se você é racional e consegue perceber que Portugal, visto tudo isso que vem sendo feito nos 50 anos da suposta democracia portuguesa, que o país vem sendo ultrapassado por vários outros países no ranking econômico, o salário mínimo é um dos piores da Europa, liberdade econômica é uma das menores da Europa. É claro que Portugal vai perder a sua mão de obra, os portugueses, para outros lugares. Não é à toa que 70% dos jovens pensam em migrar quando acabarem, né, a sua formação, a sua faculdade. Então essa conta não fecha. Claro que Portugal sempre precisou de imigrantes. Todo país precisava de imigrantes. No Brasil, muitos portugueses foram para o Brasil na década de 50, 60, 70, se calhar, até antes, né, um pouco. Malta, o vídeo vai já continuar, mas não esqueçam de passar na loja do Zuga, loja.zugapodcast.com e comprar merch incrível, como esta que eu tenho aqui, imposto é roubo, está aí o link na descrição. E é isso, vamos para o vídeo. Então, assim, tem várias vagas migratórias. Para você que é doente e não consegue perceber isso, desculpa. Mas eu convivi com muitos portugueses no Brasil. Inclusive, a gente brinca que o português é dono de padaria. Eles iam lá, faziam negócios, continuavam falando português de Portugal, né, com sotaque de Portugal, e conviviam tranquilamente, sem nenhum problema. Claro, uma exceção ou outra, mas pela regra não tinha problema nenhum. Eu vejo a malta dizendo, nossa, tá aqui há 10 anos em Portugal e não falo português de Portugal. Como tem lá 60 anos portugueses no Brasil que não falam o português do Brasil. Mas nós somos a língua mãe. Aí, desculpa, isso aí já ficou pra história, né? Tem o português de Portugal, tem o português do Brasil, tem o português de Angola, tem o português de Cabo Verde. E se você não percebe isso, você tá jogando o jogo. A matriz é portuguesa? Claro, foram vocês que descobriram a Terra. Por muito tempo não existia Brasil, existia Portugal, né? Era o reino ali de Portugal, Algarve, Brasil, um determinado tempo. E assim foi, até a nossa independência. Agora, por isso, eu vou ter raiva dos portugueses? Óbvio que não.
Óbvio que não, já fiz aqui essa análise várias vezes. Agora, dizer que essa imigração do Brasil é uma migração das piores que existem, pronto, aí eu já discordo, porque eu falo com conhecimento de causa, eu sei que a maioria dos brasileiros que vieram para cá estão trabalhando. Já falei isso para vocês, malta. Eles estão focados em trabalhar, muitas vezes em 2 empregos, tá a esposa e o marido trabalhando em fábrica. Vai perguntar para os donos de fábrica quantos brasileiros tem lá trabalhando. Vai perguntar em restaurante, em restauração, quantos brasileiros tem lá trabalhando. Então, assim, cuidado com essa análise doentia, né? Esse clubismo de tem que tudo voltar. Primeiro, não deixem os portugueses saírem. Você que está falando isso, está escrevendo com ódio aí nos comentários, olha para sua família e quantas pessoas emigraram, quantas pessoas saíram de Portugal, quantas estão em França, quantas estão na Suíça, quantas estão em Luxemburgo, quantas estão na Bélgica. Então, assim, se a conta não fecha, a conta não fecha. E se Portugal em algum momento precisou receber imigração, eu digo, melhor tenha sido de brasileiros, angolanos e cabo-verdianos. Agora, é claro, nessa política de portas abertas, desde 2017, 2015, 2017, em que todo mundo podia entrar, vocês achavam mesmo que só iam vir brasileiros do alto escalão? Óbvio que não. Como vieram muitos brasileiros que vieram causar o terror aqui, né, com criminalidade, como tem vindo agora, né, nas facções criminosas, que a gente já falou aqui no Zuga. Por isso, esteja atento aos detalhes. Quem causou essa entrada, porque a imigração brasileira tem já 20, 30 anos em Portugal, entendeu? E não tem essa loucura toda de dizer que a criminalidade aumentou por causa dos brasileiros. Não, os brasileiros vêm a Portugal há muitos anos. Por que agora só que a culpa é dos brasileiros? Tem alguns brasileiros vindo? Claro que tem. Tem algumas facções criminosas vindo? Claro que tem. Mas por quê? Políticas de portas abertas. A gente vai ver aí vários casos de pessoas com antecedentes criminais que não foram nem verificados, conseguiam entrar aqui como turista e ficavam. Aí ficavam com a manifestação de interesse e se tornavam legais. Você acha que eu quero esse brasileiro aqui? Claro que não. Claro que não. Eu venho de um estado em que tá praticamente tomado pela bandidagem, pelo tráfico e pelas milícias, né? O Rio de Janeiro. Então eu sei da realidade criminosa. E eu quero que isso aqui se torne essa realidade? Óbvio que não. Agora, com essas políticas, claro que vai vir de todo mundo. Agora, é sério que o problema maior são os brasileiros? Olhando para o Martim Muniz, olhando para Vila Nova de Mil Fontes, olhando para esses pequenos quartos com 15 pessoas, a imigração brasileira é o problema? Desculpa, vocês não estão sendo racionais. Vocês não estão sendo lógicos. Vocês criaram um mundo em que português em primeiro lugar. Português em primeiro lugar, então vote direito. Faça o correto e coloque alguém de jeito no vosso comando. Porque nos últimos 8 anos, nos últimos 9 anos, aí quem tem comandado abriu as portas e imigração de todo tipo entrou. Eu, quando vim pra cá, fiquei 6 meses no processo, tive que mandar os antecedentes criminais, fiz tudo e hoje, desconto pro IRS aí, dou muito dinheiro pras finanças e não me arrependo disso. Agora, imagina que como eu, tem vários. Tem muitos. A maioria veio pra cá pra trabalhar. A maioria veio pra cá pra tá bem. Uma minoria, pronto, se calhar essa minoria é que tem que ser deportada. A minoria que vem pra cometer crimes, é a minoria que vem pra desrespeitar a cultura. Essa sim, agora, não confunda a minoria com a maioria. Não trate 1% e culpe os 99% que estão fazendo o correto aqui. Beleza? Mais um vídeo aí, desabafo. Tamo junto, vídeo de imigração. Obrigado aí. Aqui vai estar passando, na verdade, aqui, outros vídeos para vocês clicarem, comentem, discordem, concordem comigo, mas deixem o vosso like e se inscrevam no canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!